Se você viveu nos anos 90, provavelmente deve se lembrar de quando começaram a chegar no Brasil os carros da Lada. Até aquele momento, por conta das restrições impostas pelo governo a produtos importados, a esmagadora maioria dos brasileiros estava acostumada apenas com carros das marcas Ford, Chevrolet, Volkswagen e Fiat. Com a reabertura do mercado para as exportações em 1990, pouco a pouco outras montadoras foram chegando, e a Lada, proveniente da União Soviética, foi uma das primeiras a desembarcar por aqui. O objetivo da empresa era vender 50 mil carros por ano, e para isso lançou modelos para diferentes públicos. Um dos mais emblemáticos e que até hoje ainda fazem sucesso, principalmente para quem gosta de aventuras off-road, é o Lada Niva, uma espécie de Jeep com tração nas 4 rodas. Mas a montadora ainda tinha em seu catálogo o hatch Samara e o sedã Laika, que rapidamente se popularizou no país, principalmente entre os taxistas que encontraram na marca preços mais acessíveis e manutenção barata. Apesar disso, a aventura soviética em terras brasileiras durou pouco. Primeiro, porque a União Soviética deixou de existir pouco depois, e segundo, porque a Lada enfrentou várias dificuldades e encerrou suas operações no país em 1995. Desde então, nenhuma marca, seja dos tempos da antiga União Soviética ou da Rússia, deu as caras por aqui. O que nos leva a perguntar se a Lada era a única fabricante de automóveis do poderoso bloco comunista. Ou como uma superpotência, com tecnologia para levar o homem ao espaço, fabricava carros considerados ruins. E será que, sendo um país comunista, os carros eram acessíveis para toda a população? Não é nenhum exagero dizer que no começo do século passado, enquanto a indústria automotiva avançava a passos largos em várias partes do mundo, no Império Russo ela apenas engatinhava. Ao passo que, em países como Estados Unidos, Alemanha e França, várias empresas já produziam veículos em série e marcas como Ford, Mercedes-Benz e Citroën se tornavam mais fortes a cada dia. Nas terras dos czares, algumas poucas empresas se limitavam a comprar peças no exterior para montar o veículo em território russo. A diferença ficou evidente quando a Primeira Guerra Mundial começou e só o exército francês, por exemplo, tinha cerca de 6 mil veículos, enquanto em toda a Rússia, somando veículos militares e de proprietários civis, o número total não chegava a 5 mil unidades, contando carros e caminhões. Diante da constatação da inferioridade, o ministro da Guerra lançou um plano para a construção de várias fábricas e o czar destinou um fundo de 11 milhões de rublos, que foi destinado para a construção de 6 fábricas. Uma delas, batizada de Sociedade Automotiva de Moscou, conhecida pela sigla em russo AMO, chegou a assinar um acordo com a Fiat para produzir os caminhões Fiat 15. A previsão era de que as primeiras unidades começassem a ganhar as ruas da Rússia na primavera de 1917. Porém, o início da Revolução, que levou o país a se transformar na União Soviética alguns anos mais tarde, mudou completamente o rumo da história, não só do setor automotivo como do mundo. Entre a queda do czarismo em 1917 e a criação da União Soviética, 5 anos mais tarde, a Rússia viveu um período turbulento e os planos de criação industriais no país ficaram congelados. O assunto voltou à pauta do dia mais ou menos por volta de 1924. Quando os dirigentes do bloco comunista decidiram retomar a fabricação dos caminhões na fábrica AMO. As primeiras 10 unidades do caminhão AMO F15 saíram das fábricas com quase 10 anos de atraso, mas há tempo de participarem das comemorações do 7º aniversário da Revolução de Outubro, e a partir daí, a empresa passou a produzir cerca de 3 mil unidades anualmente. Um bom número, porém insuficiente para a ambição dos soviéticos de modernizar e industrializar o país. O objetivo desse vídeo não é falar sobre política, mas, como estamos falando da União Soviética, isso se torna praticamente impossível. Primeiramente porque lá, na prática, o governo era o dono de todas as fábricas, e em segundo lugar, porque o país adotava um sistema de economia planificada, onde os mandatários definem o que vai ser produzido, onde e quando, sem levar em conta fatores como demanda. Assim, com a consolidação do poder na mão de Joseph Stalin, a partir de 1928 a União deu um grande salto rumo à industrialização, deixando de ser um país totalmente agrícola para se tornar a segunda potência industrial do planeta em apenas algumas décadas.
Mas voltando a falar de carros, Stalin determinou a criação de novas fábricas, tanto para carros quanto para caminhões, e como a União Soviética não possuía tecnologia ou conhecimento para produzir seus próprios veículos, ele se aliou a um dos símbolos máximos do capitalismo para dar o pontapé inicial. Ninguém mais, ninguém menos do que Henry Ford foi o parceiro que ajudou a implantar a verdadeira indústria automotiva dos países soviéticos. Será que a parceria deu certo? Até aquele momento, a experiência da União Soviética na produção de veículos se resumia aos caminhões que eram modelos projetados pela montadora italiana Fiat e a um automóvel batizado Dinami, criado por um instituto de pesquisa e estudantes de engenharia, que teve apenas algumas unidades fabricadas. O contrato com a montadora americana estipulava o fornecimento de 72 mil veículos, entre carros e caminhões, que seriam enviados para a União Soviética desmontados, ao longo de 9 anos, e o apoio da Ford para a criação de uma fábrica nos mesmos moldes das americanas. A cidade escolhida para receber a fábrica foi a atual Nizhny Novgorod, que na época se chamava Gorky, e por conta disso, a montadora recebeu o nome de GAZ, uma sigla que significa Fábrica de Automóveis de Gorky em russo. Ainda assim, os primeiros carros produzidos pela GAZ não poderiam ser considerados veículos soviéticos, pois eram feitos com base nos projetos do carro de passeio Ford A e no caminhão Ford AA, que foram rebatizados como GAZ A e GAZ AA, respectivamente. O acordo com a Ford, mesmo que rompido pouco tempo depois, serviu para a União Soviética alavancar a indústria automotiva e a produção de carros de passeio, que era praticamente zero no começo da década de 30. Ultrapassou a marca de 5 mil veículos por ano, já no final da década. Isso sem falar nos caminhões, que passaram de menos de 4 mil unidades anuais para 136 mil dentro do mesmo período. Além da fábrica da GAZ, o governo fez mudanças na AMO, que em um primeiro momento passou a se chamar ZIL e posteriormente ZIS para homenagear Stalin. Além do nome da fábrica, como era de se esperar, o ditador recebeu a maior atenção da empresa no desenvolvimento do primeiro carro, feito especialmente para o comandante e os altos dirigentes do país. O ZIS-101, que entrou em produção em 1936, era uma verdadeira limusine, com quase 6 metros de comprimento e acabamentos luxuosos. Mas antes que os admiradores do regime soviético apontem esse feito como uma demonstração da capacidade de desenvolvimento industrial do bloco, preciso informar que o ZIS-101 era praticamente uma cópia de um modelo americano da marca Buick, construído a partir de engenharia reversa. Esse modelo, como falei há pouco, era destinado aos dirigentes do Partido Comunista, e as únicas formas que um cidadão comum tinha de conseguir um exemplar era através de uma loteria ou por algum feito notável, já que o carro foi entregue como prêmio de reconhecimento a cientistas, escritores e artistas de destaque. O desenvolvimento de veículos populares só começou a entrar no radar da União Soviética mais para o final da década de 1930, principalmente após a Alemanha lançar o carro do povo, ou Volkswagen Tipo 1, que rapidamente se popularizou como carro da classe operária. Uma nova fábrica foi criada, chamada de KIM, que é a sigla em russo para a Organização Comunista Internacional, e em 1940 chegava às ruas o KIM 10, que podemos chamar de compacto para os padrões da época. Nesse modelo, a engenharia reversa entrou em ação novamente, e ele era praticamente uma cópia com adaptações do modelo Prefect, que a Ford comercializava na Inglaterra. A produção desse modelo não durou muito, pois com a entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, todas as fábricas se voltaram para a produção militar. Durante a guerra, a indústria desenvolveu vários veículos militares, como os modelos 64 e 67 da GAZ, que eram bem parecidos aos lendários Willys MB do exército norte-americano. Na guerra, a União Soviética e Estados Unidos lutaram do mesmo lado contra Hitler e seus aliados. Porém, após o final dos conflitos, as duas nações começaram uma feroz disputa pela hegemonia mundial. Isso incluía demonstrar ao mundo que tinha capacidade de produzir os melhores objetos em praticamente qualquer área e também dar melhores condições de vida à sua população. Mesmo com avanços significativos no setor aeroespacial e militar, no setor automotivo, os soviéticos continuavam bem atrás de outras nações, principalmente na fabricação de carros populares. Logo após a guerra, o projeto do KIM 10 foi abandonado de vez, e a mesma empresa lançou o Moskvich 400, que nada mais era uma cópia completa do modelo alemão Kadett, fabricado pela Opel.
Ainda assim, a grande prioridade nacional continuava sendo a produção de caminhões, tratores e equipamentos militares. Inclusive, foi nessa época que soviéticos desenvolveram o Zil-135, um caminhão muito diferente que já mostramos em outro vídeo aqui do canal. Só para colocar as coisas no lugar, depois da morte de Stalin, que ocorreu em 1953, a União Soviética passou por um processo chamado de desestalinização, e a fábrica ZIS voltou a se chamar ZIL. A grande virada para a produção de veículos para a população em geral e em grandes quantidades aconteceu na década de 1970 e, novamente, o país precisou se aliar com um grande fabricante estrangeiro. Dessa vez, o governo fechou um acordo com a Fiat para que a montadora italiana construísse uma fábrica totalmente nova, incluindo maquinário moderno, treinamento de mão de obra e projetos de veículos. Logo começaram a sair da fábrica chamada de Avtovaz os primeiros modelos do Vaz 2101, fabricado a partir do projeto do Fiat 124, porém com alterações significativas, principalmente na parte de motor e suspensão, para que o veículo pudesse resistir às péssimas estradas soviéticas. Enquanto cerca de 300 mil unidades foram produzidas anualmente, a empresa trabalhava na criação de uma nova versão, que foi lançada em 1980 como o Vaz 2105. Esse talvez seja o primeiro veículo soviético autêntico, e mesmo que conservasse um pouco do design da Fiat, os engenheiros da Avtovaz criaram um modelo completamente diferente, com tração traseira, interior remodelado e um motor desenvolvido especificamente para o carro. Esse foi também o primeiro veículo soviético a ser exportado para países que não eram alinhados ao regime comunista, o que levou à mudança de nome. Por lá, o carro era chamado de Ziguli. Porém, na pronúncia em russo, ficava muito parecido com a palavra gigolô, e o Avtovaz decidiu adotar fora da União Soviética o nome Lada, que se tornou muito conhecido. Com produção em massa e inclusive veículos sendo enviados ao exterior, é de se imaginar que qualquer cidadão da União Soviética tivesse acesso a um veículo, ainda que fosse um simples Lada. Porém, a realidade era bem diferente, já começando pelo processo de compra. O governo distribuía os carros nas empresas, que eram todas estatais, e cabia aos comitês diretivos de cada uma escolher os funcionários que poderiam comprar um veículo. Dessa forma, o primeiro passo era informar ao comitê a intenção de comprar o veículo, e os membros tinham que autorizar a compra. Os critérios da avaliação deveriam ser com base no desempenho do funcionário, mas na prática se tornou uma ferramenta para premiar os que estivessem mais envolvidos nas questões políticas, fossem próximos aos membros do comitê e possivelmente até suborno. Também dependia da quantidade de veículos que o governo enviava para cada fábrica. Muitas vezes, algumas recebiam 2 ou 3 unidades por ano. Assim, para um cidadão sem seus contatos políticos, a espera costumava ser entre 4 e 6 anos, porém poderia chegar aos 10 anos. E quando finalmente chegava o dia, o afortunado comprador não tinha direito a escolher o modelo, a cor ou qualquer outro detalhe do veículo. Era uma surpresa total. Inclusive, mesmo depois de todo esse processo e tempo, existia o risco do comprador ficar de mão abanando, pois se ele tivesse a quantidade de dinheiro exata para um modelo mais simples e tivesse sido atribuído a ele um modelo superior, o negócio não acontecia. Mas com o fim da União Soviética em 1991, isso deixou de existir. O que será que aconteceu com as montadoras do país? Durante todo o período da União Soviética, o governo era quem comandava tudo, e as decisões nas fábricas eram tomadas pensando mais nas questões políticas do que empresariais. Como não existia concorrência e o governo determinava quantos carros deveriam ser produzidos, nunca houve a necessidade de criar modelos mais eficientes ou com desenhos mais bonitos. Assim, quando o bloco comunista entrou em colapso, as fabricantes de automóveis locais estavam muito atrás das concorrentes de outros países. Com a dissolução, a maioria das empresas ficaram na Rússia, e na medida em que o país abriu sua economia, as montadoras estrangeiras foram chegando com modelos mais atrativos, eficientes e baratos. O mercado foi completamente dominado por montadoras de fora, o que levou à falência de empresas como Zil ou à venda da Avtovaz, que após ser privatizada nos anos 90, foi adquirida pela Renault em 2016. Recentemente, por conta da invasão da Ucrânia, a Renault decidiu sair do mercado russo e a Avtovaz voltou para as mãos do governo, mas em uma situação financeira muito delicada.
Por enquanto, o único automóvel soviético que resistiu a tudo, inclusive ao tempo, é o Lada Niva, que foi lançado em 1977 e segue sendo fabricado até hoje, além de estar nas estradas de terras em várias partes do mundo. E você, se lembra da invasão dos carros Lada no Brasil? Já andou em algum modelo da marca? Conte sua história nos comentários. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre como as equipes de Fórmula 1 ganham dinheiro. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.